Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Vamos entrando a mais uma live do nosso Planner 2022. Você já adquiriu o seu? Oi, Thaís. Oi, Viviane. Oi, Kátia. Vamos esperar o povo entrar. Hoje a nossa live é com o God's Masterpiece. Para quem não sabe ainda quem é o God's Masterpiece, God's Masterpiece é uma asa do vôlei, tá? Que é formado por 8 mulheres de vários lugares, né? De 3 lugares diferentes na realidade, que tem como objetivo, né? Ajudar a entender quem elas são, né? Sejam bem-vindas. A Ellen entrou, o Gods entrou. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês, né? E hoje nós vamos ter uma conversa sobre liberdade, né? Deus nos desenhou para sermos livres. Que você e eu possamos entender essa liberdade que o Senhor nos trouxe, que está descrita lá em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Eu vou convidar a doutora Ellen Mocelin. Que bom que vocês estão aqui. Prometo uma noite bem gostosa, de uma conversa bem gostosa. Uau, quase caiu. Vamos aguardar um pouquinho até ela entrar. Temos também a nossa Dani Potuski para conversar com a gente um pouquinho também sobre as liberdades dela. Ellen, se você não conseguir, se você não viu o convite, se não foi o convite, manda para mim o convite. Que daí a gente já vai conversando. Uma perguntinha para vocês, né? Ellen, você vai entrar com o seu, então vou te chamar. Perguntinha que eu tenho para fazer para vocês hoje. Você tem vivido a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz? Gente, o negócio aqui tá doido, quer cair. Pronto, acho que agora não cai. Já aceitei. Olá, doutora. Entre. Você já aceitou a liberdade que Cristo conquistou na cruz para você? Você já tem essa liberdade como parceira da sua vida? Se você não tem, está disponível para você. Oxi. Vou chamar a Érica já também. Dani, daqui a pouquinho eu já te chamo. Meninas, se tiverem alguma pergunta, por favor, façam.
Eu vi que você tentou entrar e não conseguiu. Vamos ver se a Érica chama a gente, por favor. Me chama aí. Eu te convidei, Ellen, dá uma olhada aí. Aqui diz que você não pode participar. Mande você, por favor, de novo o convite. Mas vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E eu gosto bastante desse versículo e tenho pensado nele há algum tempo. Olá, Oi! que bom que você conseguiu entrar. Ai, que tudo! Boa noite, Carminha. Boa noite, meninas. Então, a Ellen tá pelo Godes? Conseguiu? Não, Ellen tá por Ellen. Ah, tá. Estou tentando aceitar a Ellen. Já aceitei. Ai, Vamos, loira. Mas vá falando aí, Érica, um pouquinho. Oi, Eflá. oi, meninas poderosas que estão nessa live. Rapaz, esse tema, né? Esse tema ele tem mexido muito comigo e eu estava revendo hoje o vídeo da Ellen, que ela vai falar mais a respeito, da Dani também, né? E eu saí linkando uma coisa com a outra, anotei algumas chaves poderosas. E eu acredito muito, sabe? Eu tenho sentido que essa live ela vai trazer muito renovo. Renovo na mente, renovo no sentido de descanso também. Eu tô sentindo muito isso, sabe? Que tem muita gente precisando de renovo. E essa live, ela está sendo preparada para isso. Eu acredito que o que Deus vai liberar nessa noite, perdão pelos meus amiguinhos cachorros aqui, eu acredito que o que Deus vai liberar nessa noite vai trazer cura, vai trazer renovo na vida das mulheres que estão aqui. Eles estão querendo participar? Oi? Eles estão querendo participar. É. Ai, Jesus. Cadê a Ellen, Roseli? A gente já descobre, daqui a pouco ela entra, se Deus quiser. Então tá bom. Então deixa eu pegando aqui, anotei e vamos conversando sobre. Daqui a pouco eu já chamo a Dani também. Deixa eu pegar aqui. Eu vim para casa da minha mãe para fazer essa live, porque lá na minha casa o som tá bem alto da vizinhança. Aí vim para cá e chego aqui, os cachorros também estão bem a fim de participar. Amém. Até os cachorros. Eu vou convidar a Dani já, e daí quando a Ellen conseguir, a gente coloca ela também, tá? Bem. Pra Dani poder falar um pouco das liberdades dela, que é lindo de ver. Ó, chegou a Oi, Dani. Dani. Tudo bem? Olá, mulher Tudo bem? linda. Tá dando, tá? Você está me ouvindo? Sim, sim. Então tá bom. Vamos dar colocação aqui para esse dessa live. Fique à vontade, Dani. Estamos contigo. Eita! Que bom! Boa noite. Boa Ai, noite. telefone, gente. Acho que não tem problema, né? Não, Não, dá pra tô te ouvindo bem. tá dando. Tá dando pra escutar muito bem.
Ah, então tá bom. Com vocês. Quem começa? Quem começa? Tô mandando uns aviãozinhos aqui. Ó, minha cunhada tá aí. Oi, Pri. Então, onde é que paramos? Cheguei agora. Situa eu. Com vocês, mulheres. O que vocês têm para trazer sobre liberdade? Eu sei que a Dani tem bastante coisa, eu sei que você, Ellen, tem bastante coisa e você também, Érica. Então começa aí, Dani. Posso começar, então? Mas é óbvio. Eu tenho liberdade, né? Eu acho que liberdade é algo que a gente vai conquistando aos poucos, né? Eu acho que não é algo que acontece assim na nossa vida de repente, né? Eu sou uma chave e agora eu sou uma mulher livre. Eu acho que liberdade é algo que a gente vai conquistando com o passar dos dias. Quanto mais está próximo, quanto mais a gente tem essa afinidade com ele, quanto mais a gente consegue ouvir essa voz e, né, ter essas revelações, é que a gente consegue viver a liberdade. E uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo de viver a liberdade é que, às vezes, algumas situações elas acontecem na nossa vida para nos levar de volta para a prisão, sabe? Então, às vezes, áreas que a gente Dani, só um pouquinho. Deixa eu só te interromper. Eu não tô conseguindo escutar quase nada que você tá falando. Eu não sei se é o teu fone. Ah, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tenta sair do fone, que eu acho que tá dando eco, de repente, não sei. Agora vocês me escutam melhor? Muito melhor. E tem também um celular que tá dando uns apitos aí no meio da história, que eu não sei qual que é. Deixa ele ali no mudo que fica melhor. Sim. Eu acho que, assim, Dani, você pode começar de novo, porque eu não ouvi praticamente nada que você falou. Então vamos lá. Então eu estava falando sobre liberdade. Para mim, liberdade foi algo que não aconteceu assim, né? Como se fosse virar uma chave e agora eu sou uma mulher livre. Liberdade é algo que eu tenho conquistado com o passar dos dias. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu sinto, né, o Espírito Santo, consigo ouvi-lo, consigo senti-lo, mais eu consigo viver essa liberdade. E às vezes acontecem situações que fazem com que a gente tente voltar para aquele lugar que estávamos antes, né, para a prisão. E aí eu acho que só quando a gente consegue entender, né, que nós não estamos mais vivendo naquele lugar, é que nós conseguimos dar um novo passo para esse processo de liberdade. Então, eu acho que cada vez que nós voltamos para a prisão, né, vamos supor, e a gente consegue superar isso e entender que aquilo não é mais nosso, não pertence mais, a gente já é livre naquela área, eu acho que a gente dá um passo maior para a liberdade naquela área. Então, às vezes parece que a gente está regredindo, né? Voltando para trás, eu já sou livre, eu já não sofro mais com ofensa. Mas, às vezes, alguém faz algo e eu falo, poxa, isso me machucou. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele nos lembra de que, não, você já é livre nessa área, você não é mais uma mulher ofendida, né? E aí você consegue superar isso. E aí, a próxima vez que a ofensa vem para te atacar, ela já não te atinge da mesma forma. Então, acho que é um processo que a gente vai conquistando. É como se a gente fosse, cada dia, conquistando um pouquinho mais de liberdade, né? Em todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas da minha vida que eu mais tenho conquistado a liberdade, assim, que tem sido um processo muito
forte é a questão da vergonha, né? Eu tinha muita vergonha, nossa, há um tempo atrás, né? Hoje as meninas falaram lá, sei lá, 5 horas da tarde, você participa da live? Eu ia falar que não, de jeito nenhum, imagina. Não tinha nem me preparado para isso. Mas eu acho que quando você está livre da vergonha, nada mais te impede de avançar, de fazer as coisas, de, né, falar aquilo que você pensa. Então, não se preocupar com o outro, né? E daí, livre da vergonha, eu me sinto livre de diversas outras coisas, como a performance. Eu não me preocupo mais com o que os outros pensam de mim, né? Eu faço simplesmente. Quando eu recebi o convite, eu pensei, bom, se me convidaram, não são elas que estão me convidando, é o Espírito Santo e ele quer me ouvir, então eu não posso deixar que a vergonha supere, né? Que seja maior do que o que Deus quer para minha vida, o que Ele quer que eu faça. Então, eu vou fazer, independente se eu estou preparada ou não estou, se eu sei o que eu vou falar ou não vou, é o Espírito Santo que vai fazer. Então, essa é a liberdade que eu tenho conquistado. E vocês, Eu meninas? até ouvi teu podcast hoje, Dani. Ouviu? Ouvi Foi um passo muito grande eu fazer o podcast. Nossa, eu falei que eu fazia, depois eu me arrependi, daí eu já não queria mais ir, mas aí não tinha mais como fugir, né? Então, mas isso é a liberdade, né? Todos os dias a gente lembra que a gente é livre e não adianta mais, né? Livre uma vez vai ser livre para sempre. Érica, você não consegue silenciar o teu microfone por causa dos cachorros? Eu acho que é o teu, né? Eu tô tentando, mas eu não sei fazer isso, meninas. Não aparece nada assim na tela, nenhuma opção. Você não vai escutar. Eu tentei fuçar aqui, mas eu não achei. Não, era só se você conseguisse. Mas se alguém souber aí como faz para comentar, eu... Sou a pessoa mais indicada para dar dica. Nádia, ajuda nós. Nádia, ajuda nós. Sabe que hoje eu estava fazendo a janta e eu estava me perguntando assim, né, o que eu ia falar. Até conversei um pouquinho com a Jo hoje à tarde. E daí, assim, hoje de manhã eu tive um papo com meu marido sobre a liberdade na nova aliança, né? E que a gente fala tanto, assim, mas eu vejo que muitas pessoas ainda vivem assim como passarinhos na gaiola, apesar da liberdade já ter sido conquistada, sabe? E aí eu pensei nisso, passarinhos na gaiola. Mas Deus me mostrou uma outra coisa. Sabe o que ele me mostrou? Sabe quando um bicho selvagem, naturalmente selvagem, nasce num zoológico? E o que acontece quando você pega esse bicho, um urso, uma zebra, sei lá, e coloca ele na natureza? Ele fica perdido, porque ele não sabe caçar, ele não sabe ir atrás da própria comida, sabe? E eu vejo assim que às vezes nós cristãos nos comportamos assim, como bichos selvagens, que são naturalmente selvagens, ou seja, naturalmente livres, mas a gente se comporta como bichinho de zoológico, sabe? Até nos pedidos de oração, me veio umas coisas meio loucas na cabeça, assim. Às vezes a gente assim pede umas orações que Jesus já conquistou na cruz por nós. Ela já tá, já é nosso. E a gente fica naquela assim, oh, Jesus, né? Tipo, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas a gente já tem. Só que a gente não entendeu que a gente está na natureza, que a gente é um bicho livre, selvagem. A cruz já conquistou isso por nós, sabe? Então, a chave do mês de fevereiro do Planner, que é fui desenhada para a liberdade, me remeteu isso. Que nós fomos desenhados para a liberdade, nós já nascemos após a cruz, só que a gente age às vezes como bichinho de zoológico. Não sei se faz sentido para vocês. Quando você estava falando, a imagem que veio para mim foi um passarinho dentro da gaiola com a porta aberta. Tipo, esperando. Ai, por favor, me tirem da E gaiola. ele lá dentro, né? Então, para ele também, ele não é que quando a gente não conhece o novo, né? Quando a gente não conhece o que está por vir, gera uma certa insegurança.
né? E sair da gaiola, a gaiola é muito cômodo, né? A gaiola você tem aquela tua rotina certinha. E quando você sai, quando você abre, o que que eu tenho ali fora? Mas será que é bom? Mas será que não é? Né? E daí, quando a gente tem que dar o primeiro passo, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte, muitas vezes, é dar o primeiro passo. Sim, Carlinha. Eu acho que viver na gaiola é mais confortável, né? Com certeza. Quando a gente assume essa liberdade, é muito mais desafiador, né? É muito mais difícil, né? Porque você tem que lutar, você tem que caçar, você tem que viver por, né? Você Ficava precisa vulnerável. sobreviver. Então, quando você tá lá na gaiola, quando você falou do passarinho na gaiola, vai ter alguém que vai dar o alimento, mas vai dar aquilo que quiser para você. Agora, quando você sai da gaiola e você vai buscar o seu próprio alimento, você pode se alimentar de algo muito maior, de algo muito melhor. Então, às vezes, viver na gaiola é mais confortável, né? Você não tem que trabalhar, né? Não tem que suar. Mas viver em liberdade te proporciona desafios maiores e te proporciona experiências melhores. Isso aí. Sabe, Dani, que a gente tem uma piada interna. Eu não sei se a Érica vai entender, porque ela não mora em Curitiba, mas a Carla vai entender. A gente tem uma piada interna, assim, entre as amigas, assim, que convivem mais, que é tipo assim, eu posso, eu sou livre, sabe? Tipo, é uma piadinha interna. Não é, Carlinha? Às vezes a gente brinca. Ah, eu posso, eu sou livre, né? Eu sou livre em Cristo. Mas, assim, isso também tem que ter um cuidado. Porque, sim, você é livre, né? Mas a gente está num tempo, assim, de que tudo pode, né? Tudo pode, tudo é relativo, né? E só que tem que entender que essa liberdade que a gente prega é uma liberdade com temor. Entende? Uma liberdade com temor a um pai, né? Então, assim, não é assim, ai, vão invadir a liberdade do outro. Não é nisso que eu quis dizer, que é muito, muito chavão isso. Mas é assim, tipo, você tem liberdade para viver a abundância do pai, mas com temor. Entende? Com responsabilidade, né, Com Ellen? responsabilidade, né? Tipo, que hoje a gente está lendo o Planner, no Planner a gente está lendo a Bíblia, né? E aí hoje eu li lá uma parte, eu não sou muito boa para decorar versículo, gente. Que o teu não seja não, que o teu sim seja sim. Assim seja assim. Então isso, assim, eu vejo que é um posicionamento muito honrado e livre. De tipo, você disse não, você disse não. Você disse sim, você disse sim. E às vezes as pessoas, assim, numa tentativa de agradar os outros, ou de se encaixar, de se fazer pertencer a algum lugar, fica meio assim. Então, tipo, eu acho que essa liberdade também é uma forma de posicionamento. Sabe como? Ai, gente, eu tô meio Exatamente. viajando hoje. Se vocês acharem Não, que eu tô viajando, exatamente. vocês me contam. A Ellen Mendes colocou ali a frase que eu estava pensando que eu ia falar agora, né? Eu só vou aprimorar um pouquinho. A liberdade sem responsabilidade, ela se torna uma libertinagem. Sim. Que ela se torna aquele oba-oba, é exatamente o que você falou, né, Ellen? É isso mesmo, né? E a gente tem que cuidar disso também, né? Não é porque eu sou livre que eu vou sair fazendo qualquer coisa, bem pelo contrário. A minha liberdade é para que eu saiba escolher, né? Que nem a Dani colocou, né? Ela tinha a liberdade de dizer sim ou não, mas ela entendeu que esse convite não era aleatório, era realmente para ela. Mas eu acho que Né? quando a gente né, tem a certeza de que o Espírito Santo está com a gente, eu acho que daí a gente tem o discernimento nessa liberdade, né? De saber o que é certo
é, o que é o sim, o que é o não, né? O momento que a gente vai ter que falar o sim e o momento que a gente vai ter que falar o não. E sabe o que eu acho mais interessante? A certeza que é o Espírito Santo que está falando com a gente, até mesmo quando a gente diz não para algo, né? Talvez pareça algo negativo, né? Vou dar um exemplo. Se hoje eu já tivesse combinado, por exemplo, alguma coisa com meu marido, a gente já tivesse algo marcado. E eu não poderia desmarcar com ele, porque, né, ele é minha casa, ele, né, meu esposo, e eu precisasse falar não, né, para participar na live. E aí você ouvir, né, o Espírito Santo falando para você, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso estar na live ou eu preciso estar cuidando da minha casa? E aí, até mesmo não, a gente vai ter que falar não, com cuidado. E eu acho que isso ali, né, é você ter a certeza que o Espírito Santo ele está te direcionando em todas as suas atitudes, em tudo que você vai fazer. E até mesmo quando você tem que falar não, algo assim, você faz isso com paz no seu coração, com tranquilidade, com a certeza de que não é você que está falando, ou, né, ou alguém que está falando, alguém que está fazendo, mas que é o Espírito Santo que está falando com você. Então, tô lendo aqui os comentários, né? A Renata escreveu tudo minha lista, mas nem tudo me convém. Muito bom isso. Muito bom. Eu acho que isso também é uma chave, sabe, para a gente ensinar para as crianças. Porque às vezes a gente fala isso, desse conceito de liberdade. Meu filho é muito questionador, então ele me põe numa saia justa, sabe? Daí ele fala assim, mãe, mas eu posso fazer o que eu quiser, então. Eu sou livre, né? Eu posso jogar videogame e tudo. Então, às vezes a gente tem que trazer isso de uma forma menos abstrata para as crianças, né? Porque eles é tudo muito abstrato esse conceito de liberdade para eles, né? Então, para mim, assim, às vezes é um desafio trazer isso para dentro da minha casa com as crianças, assim, entender que eles são livres, mas que existem regras que eles têm que cumprir, existem coisas que eles têm que assim, a fazer, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade para isso, para explicar para eles o que é essa liberdade, né? Sem ser libertinagem, né? Não gosto muito dessa palavra, mas enfim, sem ser libertinagem. Eu acho bem desafiador trazer esse conceito de liberdade para eles, assim, é muito profundo, né? Para eles entenderem, assim, realmente o que é a cruz, né? O que a cruz significa na nossa vida. Acho mais difícil explicar do que evangelizar um adulto. É mais difícil explicar para eles, assim, esse conceito. Vocês têm alguma dica de como explicar? Talvez na prática, enquanto estava falando, eu lembrei que um dos meus alunos particulares foi muito engraçado. Ele tirou uma nota baixa, acho que em matemática, né? Então ele gostava muito de ler. Muito. Então o problema lá era, mãe, eu vou ler só mais um capítulo, e ele acabava lendo 3. E daí sempre que ficava com uma nota baixa, o que acontecia? O pai ia lá e falava assim, olha, não tem leitura, não tem jogo, não tem isso, não tem aquilo, aquela lista, né, que vocês mães sabem muito bem, né? E uma das últimas vezes que ele tirou uma nota assim baixíssima, o pai veio, sentou e falou assim, tudo bem, eu só quero que você estude. E daí ele falou assim, mas você não vai tirar nada de mim? E daí ele falou, não, dessa vez não. E daí ele veio todo feliz, né? Ô tia, ele não tirou nada, não sei o quê. Que legal, né? Eu falei assim, o que você vai fazer com essa liberdade toda e tendo que estudar tanto? Né? E daí ele falou assim, pois é, eu achei que meu pai estava sendo legal comigo. Né? Ele deu uma liberdade e falou assim, cara, você tem que ser responsável. Né? É a criança aprender, né? E às vezes não é o perfil de todas, né? Nesse caso, o Piá era muito responsável, ele sabia o horário de tudo que ele podia fazer, né? Mas é aprender na prática. O que você vai fazer com essa liberdade que você tem? Você tem a liberdade de fazer isso, você vai fazer o quê? O que você prefere fazer, né? Talvez a prática nesse ponto, eu acho que é algo assim essencial.
né? Pra gente saber, ó, aqui a gente errou, aqui, mas tudo depende também onde que você vai dar liberdade pro teu filho, né? Fala aí, Érica, tu tá muito quieta. Rapaz, eu tô recebendo as chaves aqui e eu tô procurando um lugar que eu possa realmente ter sossego, né? O som tava bem alto lá fora. Assim, eu anotei algumas coisas dentro desse tema, né? Fui desenhada para a liberdade, eu olhei o vídeo da Ellen, o vídeo da Dani também. E uma coisa assim que o Senhor tem falado muito comigo é que para viver toda essa liberdade, né, a gente precisa viver em parceria com Ele. Porque muitas vezes a gente quer segue, não é nem que a gente queira, não é nem algo que a gente faça de propósito, mas no automático a gente muitas vezes age de forma independente, sabe? Independente dele. Só que até para viver a liberdade a gente precisa depender dele, né? Em parceria com ele. E levando para essa questão de ter parceria com Jesus para tudo, até mesmo para viver a liberdade que ele conquistou, essa semana eu estava fazendo as coisas de casa, a rotina, assim. E aí veio algo bem forte dentro de mim, assim. Eu achei isso muito massa. Eu gosto de ter, eu gosto de organizar a sua casa através de você. E eu fiquei, sabe, uau, sabe, Deus falou comigo. E assim, eu tava lavando roupa, não tava fazendo nada demais. E quando eu assisti o vídeo da Dani, né, ela falando a respeito de renúncia, a respeito da criação dos filhos, a respeito de tudo aquilo ali, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente pensa que não tá fazendo nada demais, mas só tô criando meus filhos, só tô arrumando a casa, só tô lavando os pratos, mas em tudo ele quer fazer em parceria. E viver a liberdade que ele comprou, ele também quer que esteja em parceria com ele. E aí, falando sobre essa questão de parceria, anotando sobre essa questão de parceria, o Senhor foi falando comigo que em alguns momentos serão necessários podas. E eu não sei como vocês associam a palavra poda, ao que vocês associam a palavra poda, mas o Senhor estava fazendo uma associação, comigo ele estava fazendo uma associação a renunciar a maneiras velhas de pensar, sabe? Para subir num nível maior de liberdade, eu preciso deixar velhas maneiras de pensar. Renovação da mente, né? E a doutora Caroline Leaf diz que isso é uma cirurgia neural. E aí foi quando eu vi o teu vídeo, né? Falando de cirurgia e tal. E eu saí linkando uma coisa a outra. Quando a gente permite que o Espírito Santo faça essa renovação da nossa mente, e quando em parceria com ele fazemos a renovação da mente, estamos passando por um processo cirúrgico. E o propósito é crescer mais nessa liberdade, sabe? Eu não tenho como usufruir mais da liberdade do Senhor se eu ficar sempre com a velha maneira de pensar. Uhum. Eu não tenho como usufruir, sabe, do melhor de Deus, daquilo que Ele me convida para viver, se eu não renunciar, se eu não deixar que Ele venha e faça a poda. E esses dias aconteceu aqui em casa, né, uma poda, literalmente. Nós tínhamos 2 pés de jaca e um foi removido totalmente e o outro foi podado. Eu consegui pedir que eles não tirassem totalmente um deles. E aí o rapaz estava tirando, ele estava cortando assim. É uma árvore muito antiga, gente. Eu tenho 33 anos, essa árvore já estava aqui. E ele estava cortando assim, eu disse, será que ele vai sobreviver? E ele disse sim, porque ele tem raízes profundas. E eu fiquei, uau, né? Deus está falando de novo nesse assunto de raízes, de poda e vai. E aí ele falou outra coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, é interessante que a jaqueira, quanto mais você corta os galhinhos que ficam... Porque quando você tira a jaca, fica um talinho. Se você sair cortando esses talinhos, podando, né? Na próxima, ela vai dar mais jacas. Então, assim, eu me lembrei da palavra que diz que o Senhor, Ele traz... Então, para que possamos dar mais fruto,
de liberdade no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente precisa permitir a poda. Permitir essa poda, que no meu caso, a poda que eu estou falando, como eu já disse, o renunciar, à velha maneira de pensar e agir. Então, foi isso que o Senhor foi falando comigo, que Ele queria viver em parceria comigo essa liberdade, e que nesse processo seriam necessárias podas. E eu estou lendo um livro que o autor ele fala assim: Jesus poderia ter feito o vinho aparecer no casamento de Caná. Ele não precisava que aquelas pessoas, né, enchessem 12 talhas. Ele não precisava que aquelas pessoas fizessem nada daquilo. Ele poderia fazer aparecer. Mas ele queria trabalhar em parceria, ele queria trabalhar em conjunto. E o Senhor, Ele quer trabalhar em conjunto com a gente quando a gente está lavando os pratos, quando a gente está arrumando a casa, deixando tudo organizado para os nossos filhos, para a nossa vida. Ele quer essa parceria constante, esse dia a dia. E a palavra também fala que Jesus, ele fala, né, que ele e o Pai são um, né, e que a gente passou também a ser um com ele. Então, ele pega a gente e inclui, né, numa comum união com a Trindade. E isso é para o nosso dia a dia. Isso não é nada de religioso. Isso é para tudo. Ele quer que eu acolha bem os meus filhos, deixando a roupa, né, sequinha, limpinha para eles. Ele quer que a casa esteja limpa, cheirosa. E ele quer fazer tudo isso comigo, em parceria. Isso é liberdade, sabe, para mim. É isso que tem vindo, assim, esses dias. Isso que a Erika falou, esses dias eu até vi um post no Instagram que falava que quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente cuida dos nossos filhos, do nosso marido, é como se a gente estivesse fazendo um devocional. Porque na maioria das vezes a gente aprende algo com isso, né? A gente se doa, a gente se renuncia. Então, era muito interessante isso, que às vezes a gente pensa que não está fazendo nada, mas o simples fato de estar cuidando da casa, cuidando da nossa família, nós estamos agradando o coração de Deus, né? Ele se alegra com isso. E uma outra coisa que eu queria falar é que eu acho assim que a gente precisa ser intencional, né, para viver essa liberdade. E às vezes a gente, em determinadas áreas, a gente não teria que fazer, né, fazer algo intencionalmente para garantir essa liberdade. Então, como voltando à história do pássaro, né, ele está na porta da gaiola. Ele tem que sair e voar, mesmo que ele não precise voar. Ele pode ficar ali na porta da gaiola, ele tem a liberdade de entrar e sair a hora que ele quiser, mas se ele pegar e todos os dias ele der um voo, voltar para a gaiola, voar, voltar para a gaiola, ele vai fazendo ações intencionalmente. Eu acho que daí vai aprendendo a viver essa liberdade, né? Quando você intencionalmente faz algo para viver essa liberdade. Em alguma área que talvez a gente ainda não esteja vivendo a liberdade. Então, agir intencionalmente nesse sentido, fazer aquilo para você garantir essa liberdade, para tomar posse dela. Muito bom. Acho que uma coisa intencional para se fazer é declarar, né? Isso. Ia falar isso. Já que a gente está na live do Gloss, vamos chegar nas declarações. Não tem como, né? Não tem declarações. Porque eu acho que a oração dessa forma de declaração é uma coisa assim que eu aprendi há pouco tempo, né? Passei a exercitar há pouco tempo e eu tenho assim uma folha de papel com declarações para cada área, assim, né? E às vezes assim eu começo a ler e vem aquele pensamento, meu Deus, isso é impossível.
Não, isso não é real. Não dá. Parece uma coisa assim que não faz parte, né? Até quando eu oro pelos meus filhos e tal. Então, como é poderoso, né? E eu já experimentei de declarar várias vezes, e não tá acontecendo aos meus olhos, né? E daí, de repente, como diz a Dani Carvalho, tipo, aconteceu. Acontece assim e você experimenta daquela liberdade, né? Diferente assim, eu vejo que é uma forma de orar com a mente na nova aliança. Você orar declarando uma coisa que já é sua. E aquilo vai criando um novo caminho neural, como a Érica disse, né? Quem já leu Ative Seu Cérebro, Seu Perfeito Você, né? São excelentes livros que falam cientificamente que você cria novos caminhos para o teu pensamento dentro do teu cérebro, né? Fisicamente isso já foi comprovado. E você toma posse de uma forma física, né? Cerebral também da coisa, né? Então, isso assim, é tão legal porque você pode falar com uma pessoa que não está na mesma, tipo, não é cristão, declarado, né? Eu tenho experimentado isso às vezes com amiguinhos, assim, dos meus filhos, pais da escola, né? Tipo, falar sobre declaração, o poder da língua, né? E eles, uau, é verdade, né? E você tá ali sendo Jesus na vida daquela pessoa, sem falar o nome Jesus, sem falar senta aqui, vamos aceitar Jesus, né? Que é maravilhoso, sim, mas é de uma forma de você refletir a tua vida, a nova aliança que você está vivendo na vida daquela outra pessoa, né? E automaticamente ela vai querer saber mais, né? Ela vai querer, nossa, onde que você ouviu isso, né? Então, eu acho que é uma coisa tão simples e é uma chave tão poderosa e é uma forma de você interceder pelas tuas causas, enfim, todos os pedidos, que é tão leve, né? Você não precisa estar assim naquela intercessão, oh Deus, né? Tipo, você ora e você parece que você flutua, que você vai até o céu, né? Eu não sei, eu, eu sinto assim, eu realmente assim, eu sinto que eu tô indo pro céu quando eu tô orando dessa forma, sabe? Eu tô vivendo o céu na terra mesmo. E é uma forma, é uma mágica, né? As pessoas falam assim, nossa, mas que coisa boba. E tem aqui, né? Nós temos aqui 4 declarações nesse mês. Eu sou filha de um pai ilimitado. Eu sou livre em Cristo Jesus. O amor de Jesus me liberta, né? E às vezes a gente esquece disso no dia a dia. É fato, né? Às vezes a gente passa por algumas situações que fazem com que a gente passe aqueles segundos, minutos, às vezes horas, Eu, achando que você não é filha, né? Ellen, eu tenho E um testemunho bem simples, bem bobo sobre declarações, mas que o meu filho, até o meu filho mais velho, né, tem 5 anos, ele entendeu a importância da gente declarar algo. Então ele vinha tendo pesadelos, muitos pesadelos, ele acordava toda noite com pesadelo, e toda noite ele sonhava, ele tinha pesadelo, e a gente já estava cansado porque não dormia. E aí, à noite, quando nós deitamos para dormir, oramos, e eu falei para ele, agora nós vamos declarar que aqui nesse quarto não tem lugar para pesadelo, não tem lugar para o medo, que esse quarto é um quarto alegre, de sonhos bons, e daí a gente declarava todas as noites. Que legal. E aí, eu, né, estava orando e eu fazia as declarações, então eu falava. E aí um dia eu falei, Miguel, ora aí pra gente. Ele, tá bom, vou orar. Ele orou exatamente como eu orava, ele imitou a minha oração, né? Mas era o que ele estava aprendendo. E aí ele declarou que aqui nesse quarto não tem lugar para pesadelo. Aqui nesse quarto não tem lugar para medo, não tem coisa ruim aqui. E aí ele acabou, não teve mais pesadelos. E aí agora, todas as noites, quando ele vai orar, ele faz as declarações dele. Ele fala que no quarto não tem medo, que no quarto não tem pesadelo, que no quarto dele não tem coisas ruins. E realmente, as declarações, né,
foram ouvidas. Os pesadelos dele acabaram, ele dorme a noite toda, não acorda para nada, tá tendo sonhos, ele até sonha, ele acorda e conta o sonho dele, mas nada é relacionado ao medo, né? Não é mais pesadelo, é um sonho agora. Então é um testemunho bem simples, mas o quão é importante, né? Até para as crianças. Eu acho que na forma de declarações, parece que ele sentiu tanta confiança naquilo que ele estava falando, e aí realmente aconteceu, né? Então, como você falou, às vezes a gente não está vendo acontecer, mas aconteceu. Então, foi a partir das declarações dele. Eu acho a declaração algo muito intencional para a liberdade. Eu acho que quando você declara que você é livre daquilo, você conquista essa liberdade. E eu queria perguntar para vocês, eu até comentei aqui, né, que eu acho que a maior liberdade que eu tenho, né, que eu estou vivendo, é a questão da vergonha. Tem algo que vocês estão vivendo aí de liberdade, assim, algo muito impactou vocês, algo que vocês foram livres e isso fez muita diferença na vida de vocês? Quem começa? Tem sido umas semanas meio intensas, né, Carlinha? Oh! A Erika falou, né, como é que falou? De vaso novo, troca, poda, né? Foda. Eu acho assim que outro dia eu comentei, né, num grupo, a gente estava falando sobre ponto cego, né? Pontos cegos da nossa vida, que você já tá num nível de liberdade, mas tem assim aquela rusguinha, sabe? Aquela tretinha, assim, que ainda não tá resolvida e que às vezes te pega, né? E a gente fez uma reflexão sobre isso. E para você ver, revelar esse ponto cego na tua vida, você tem que ser vulnerável, né? Você tem que abrir e dizer assim, ó, é assim. E eu abri, né, depois de fazer uma reflexão, qual que era o meu ponto cego? E eu disse que era a irritabilidade. Que às vezes, assim, algumas pessoas me causavam muita irritabilidade. Eu ficava irritada com essas pessoas, né? E aí, tipo, eu tava me sentindo assim, sabe? Tipo, abaixo da cobra, assim, sabe? Por sentir, porque assim, eu sinto isso com uma determinada frequência, né? E às vezes são pessoas assim que são legais, são boas, tudo. E aí a Gisá me deu uma palavra, sabe, que trouxe assim muito consolo pro meu coração. Ela me disse que a minha raiva era santa e que eu estava sentindo a atmosfera e que estava rondando outras pessoas, né, que estavam influenciando e que eu tinha que trabalhar aquilo, né? Ela escreveu assim, aprendendo a dominar sobre aquilo, que eu era mais poderosa do que aquilo que eu estava sentindo e que eu carregava uma autoridade para trazer liberdade sobre aquela situação que aquela pessoa que eu estava sentindo essa irritabilidade estava trazendo. Então, tipo, eu estava vendo uma coisa assim que eu estava me sentindo super mal, né? Por sentir, estava abrindo aquilo. E ela me trouxe assim, não, você carrega liberdade sobre essa situação. Né? Então, às vezes, assim, uma coisa que a gente... que é difícil você deixar o Espírito Santo te mostrar, porque às vezes não é uma coisa muito bonita, né, de ver esse ponto, mas é uma forma de você subir um degrau na liberdade, né, é você conhecer a si mesmo, você assumir, entender e deixar o Espírito Santo limpar, né, eu também tenho 100 rivais, né, tirar o entulho do poço, né, tem o capítulo dos poços que é bem legal. Então, você deixar o Espírito Santo tirar aquela lixarada, porque não tem como você subir num nível de liberdade se você não deixar ele limpar tudo isso. Então, assim, eu me senti tão mais leve, sabe? Porque, tipo, eu vi que aquilo não era meu, né? Porque isso foi uma coisa, assim, que eu cresci achando que eu era uma pessoa irritada e raivosa, né? E eu já tinha até declarado na conferência, eu sou livre da raiva, mas vira e mexe, ela vinha me rondar, né? Enfim.
Então, assim, esse foi na última semana, Dani. Foi a última limpada, faxinada que eu levei e eu ainda estou processando. Porque eu vejo assim também que Deus ele derrama aquilo que a gente consegue digerir. Não é tudo de uma vez, né? Então ele vai dando e a gente vai subindo do grauzinho, né? Vai subindo. E é muito bom, muito bom. Então é essa a minha chave. Acho que Aí, a cabecinha virada aqui, né? o processo, né? A liberdade não é tipo, agora eu sou livre da raiva, eu falei, sou livre da raiva e sou livre da raiva. Não, né? Você vai cada dia conquistando um pouquinho mais de liberdade nessa área. Eu vejo assim, é um processo mesmo, né? Como se subisse uma escada. Cada dia você está um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais livre do que ontem. Mas você não está totalmente livre. Acho que quando você está totalmente livre é quando você realmente já não tem mais nada que, né, cause aquele desconforto, aquele sentimento ruim que te, né, deixe frustrada, né, por não ter conseguido. Então, é isso. E você, Carla Marques? Você acha que só eu ia ficar no fogo, bonitona? Realmente a gente está num processo, assim, eu acredito, eu posso acho que falar pela Érica também, desde que a gente leu os 100 Rivais pela primeira vez, a gente está num processo de lapidação. Sim. Né? Deus está nos lapidando. Ele nos jogou num tanque de lapidação, né? Que é onde você coloca aquele carvão bruto e dali sai o diamante. Só que não deve ser algo bem gostoso ficar lá no meio do tanque, né? De lapidação, porque ele vai, o atrito, né? Vai quebrando o que é impuro, né? E acho que a gente entrou ali desde os 100 Rivais do ano passado, a gente entrou nesse tanque, né? Do primeiro, quando a gente fez só entre 8 mulheres, a gente entrou num negócio que, assim, e acho que a centrífuga de vez em quando tá meio que, né? Acelera, daí Deus quando vê, não, vou dar uma acalmada, né? Então, são muitos processos. E claro, eu também tive os meus, e eu tô na mesma que a Ellen, assim, nessas últimas semanas, o bagulho tá sendo assim, a rotagem do tanque tá um pouquinho maior. Para começar 2022, cheio de novidades. Né? E ontem eu li uma frase do Spurgeon, até coloquei no meu stories, né? Que fala assim, para que Deus faça grandes homens, primeiro ele quebra ele em pedacinhos, né? Ele vai tirando as impurezas, né? E semana passada também eu escutei algumas coisas sobre vulnerabilidade, sobre isso, sobre aquilo, né? Olá! Oi! Aqui simplesmente ficou tudo preto, gente. Pois E é, falou e a gente assim, continuou conversando, daí que a gente viu que estava falando aqui que estava travado. E a sim, gente eu não continua no sei. papo aqui. Mas eu Falei, já mas vou, aonde que a gente tá falando? Porque. né? E aí ficou suspense, né, Carla? A gente ficou no suspense. Você falou da vulnerabilidade e não Ai, terminou. daí, ploft, E aí caiu. caiu e a gente ficou, né, esperando para ver o que era. Eu já chamei as meninas pra gente terminar. O povo já voltou. Povo amado, que bom tê-las aqui. Cadê? Meninas, eu já mandei convite. Se não viu, mande de volta o convite para mim. Cadê a doutora? Ellen. Tá. Ellen, já foi o convite para você, querida. Então vamos lá.
Eu ia Fale. falar, enquanto isso, enquanto elas voltam, a gente podia perguntar para elas colocarem ali nos comentários, né? Qual é a área que elas já são livres, o que que elas acham que ainda precisam experimentar liberdade. E aí, meninas? Quem aí já é livre? Quem aí já experimentou viver essa liberdade? Não é uma liberdade fácil, né? Quantas Não. meninas tentam se organizar para ver se conseguem vir ou não? É, eu vejo que, como eu estava falando, né? Essa semana a gente entrou numa limpeza de novo, né? E eu até estava falando para Deus, oh Deus, eu já sou vulnerável em algumas áreas, olha a fala, né? Tô de boa, né? Eu tive um grande problema com a comparação e o Senhor me tratou, foi bem forte, né? E daí essa semana ele trouxe um pouco da rejeição, né? E de não achar, é, de não ver Deus Pai como Pai, né? Por conta de todo o meu histórico de paternidade, de não conseguir vê-lo assim, né? Uhum. E, e até é algo que a Ellen volta e meia falava, né? Ei, acorda, você tá naquele ciclo de rejeição de novo, né? Então, de entrar nesse ciclo de maneira diferente, né? De entrar nessa de acreditar que não, Deus Pai é Deus Pai, indiferente do meu pai terreno, que continua sendo meu pai, que continua merecendo todo o respeito, que eu preciso honrá-lo, né? É um, é um mandamento, né? Mas mesmo que aos meus olhos ele não mereça, né? Então, é, quando eu me deixo, né? Ser vulnerável, quando eu me deixo agir assim, as coisas acontecem, né? Então, hoje eu tô numa liberdade um pouquinho maior, né? E é como a Ellen acabou de falar, né, Dani? Deus vai dando de acordo com o que a gente consegue, né? Uhum. E daí eu vou conseguindo entender que eu tenho algumas liberdades especiais que Ele me deu, né? Tem uma coisa que eu tava pensando, eu até vou pegar o versículo aqui certinho, minha Bíblia tá aqui do lado. Quando a gente lê Gálatas 5:1, que é um dos versículos que a gente mais lê no Voe, né? Uhum. A gente normalmente vê a primeira parte, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas esse versículo, ele continua, né? E ele continua de maneira, assim, tremenda, né? Ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Né? Quando Jesus vem e nos traz a liberdade, e quando aceitamos a liberdade, isso fica muito leve, né? E a gente não volta para aquele ciclo, né? É como se fosse um círculo mesmo, e a gente ficasse correndo em voltas. E daí, quando a gente entende a liberdade, a gente faz um novo caminho. E a Uhum. gente não volta para aquele círculo, porque a gente não precisa mais. Mas a gente também tem que entender que a gente tem que ir para a liberdade com uma mentalidade livre. Sim, a renovação da mente, né? Sim, Ter a mente aí, renovada. exatamente, aí que entra, né, a, a renovação. E daí, quando a gente entra com essa renovação, a gente não volta para aquele ciclo, a gente vai para um caminho novo, né? Que é o que as meninas estavam falando, né, do caminho neural. A gente vai para um caminho novo, né? A gente Sim. sai daquele ciclo insano,
né? De fazer sempre a mesma coisa, né? Uma vez meu pastor trouxe que o ciclo insano é a gente fazer as mesmas coisas querendo obter um resultado diferente, Sim. né? Se você quer um resultado diferente, mude a tua maneira de pensar, mude a tua maneira de agir, né? O que que você pode fazer de diferente? Se você está vendo que está aquele mesmo ciclo, né, que é fatigante, que é desgastante, qual é a tua maneira de agir? Como que você vai pensar? E acho que para fazer essa renovação da mente e mudar, né? Mudar a rota, a gente volta naquilo de ser intencional. Quando a gente resolve mudar um hábito, né? Quando, tipo, vamos para academia. Não sou uma pessoa sedentária, eu resolvi ir para academia. O primeiro dia vai ser difícil. O primeiro dia, na verdade, você está empolgado, você até vai. Daí no segundo dia já começa as dores, já não quer mais ir e tudo mais. Mas se você, né, colocar na sua cabeça que não importa, você vai fazer aquilo, até que aquilo crie um hábito na sua vida, você vai conseguir, né? E aí, mesmo que depois, algum dia, hoje eu tive imprevisto, eu faltei na academia, não significa que você não vai nunca mais, que tipo, você voltou a estaca zero. Você pulou aquele dia, mas no outro dia você Sim, acorda e você age intencionalmente novamente, mesmo sem vontade, você vai lá e faz. Até que aquilo vai se tornar natural e você vai perceber que daqui uns dias não vai mais ser esforço nenhum. Naturalmente você levanta como se você escovasse o dente. Então você escova o dente e você sai, vai para academia, volta, não se torna mais um peso. Aquilo é uma coisa normal, né? é Então uma eu acho que rotina, o né? agir intencional naquela área que a gente precisa de liberdade é uma coisa bem interessante. Eu acho que é aí que está a chave para a gente conquistar verdadeiramente a liberdade. É você agir como, como livre, né? Já agir como se já tivesse a liberdade toda. E aí, aos poucos, você vai conquistando essa liberdade de uma forma bem consolidada, né? Você vai subindo os degraus até que quando chegar lá em cima, essa liberdade está consolidada. Então, acho que o agir intencional é o que importa para a gente conquistar essa liberdade e renovar a mente, né? Todos os dias Eu para creio isso. assim, né? Que nós precisamos ser intencionais para tudo, Uhum, né? Qual é a minha intenção? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a tua intenção quando você vai lavar uma louça? uhum, Qual é a tua intenção quando você vai limpar um banheiro? Né? Pensando nos afazeres de uhum. casa, né? Então, assim, quando eu ajo de maneira intencional, tudo fica mais fácil, porque primeiro que eu já sei o que eu preciso fazer. Sim. E quando eu olho para algumas coisas que são teoricamente pequenas e que ninguém vê, mas todo mundo enxerga, né? Não limpa teu banheiro para você ver como é que fica, Uhum. né? Além de todo mundo enxergar, todo mundo vai sentir, né? É, Qual é a tua intenção de limpar? Né? Sim. E quando a gente acha que esse tipo de coisa, né? Algumas coisas pequenas que a gente faz todo dia, a gente começar a fazer intencionalmente, ali a gente está encontrando uma liberdade, porque a gente tem esse poder de escolha. Eu posso escolher reclamar que tenho que fazer e eu posso escolher, uau, eu tenho que fazer, né? O que a Erika falou, né? Eu vou fazer isso com o meu Deus, Uhum. né? E em momentos assim, Deus também fala muito, né? Em nossas vidas. Então, qual é a tua intencionalidade no dia a dia? Né? Essa liberdade te dá acesso a buscar o que Deus quer da tua vida, E é isso aí. né? Às vezes ele não vai te dar assim todos os letreiros, né, reluzentes dizendo o que você tem que fazer, mas ele vai dizer: ande, faça a tua parte que eu faço a minha, É. né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um concurso e a pessoa que me levou até o concurso, né, é, ele olhou para mim e falou assim: Carlinha, é, você fez o teu melhor? Você fez a tua parte? Eu falei: sim, eu estudei. E ele falou assim:
até aqui era a tua parte, daqui para cá agora é Deus. Né? Deixa o Deus do impossível agir. Sim. Né? E aquilo eu guardei, né? Eu tenho que fazer a minha parte da melhor maneira possível. Né? Porque a Bíblia diz, se você for comer, se você for beber, faça tudo. Né? Não só o comer e o beber, mas tudo, né? Tudo é muita coisa. Faça tudo para a honra e glória dele. Faça tudo para ele. Né? Uhum. Ou seja intencional. Sim. Né? A liberdade em Cristo nos permite ser intencionais. Porque ele me desenhou assim, né? Justamente. E aí a gente não precisa sofrer com a comparação, né? Não Esse precisa foi um outro, né? Esse foi um outro casulo ali no Sem Rivais que Deus me tratou assim no lá fundo. no, bem lá no fundo, né? Porque como eu sou prof de português e a gente tem o GODS, que somos em 8, eu comecei a olhar assim, cara, uma é médica, uma tá fazendo psicologia, uma é diretora de RH, outra trabalha no contábeis, outra é uma artista e dona de casa muito bem. A outra é advogada e sabe fazer cílios maravilhosamente bem. E daí eu comecei a olhar e eu falei assim, né? A Josi é instrumentadora. E daí eu olhei assim, e o que eu tô fazendo aqui? Hellis Prof de português? Né? E ali eu entendi que eu tava me comparando com elas, né? O que eu tô fazendo aqui? Né? O que eu tenho para acrescentar com essas mulheres, né? E daí daí eu fui para staff do voo e daí a gente olhava assim, cara, mas ela é médica, ela é isso, ela é aquilo, né? Até que Uhum. Deus, no Sem Rivais, né? Ele me chacoalhou e falou assim, ei, você é você, É. né? Você é a única, é a pessoa que eu escolhi, Eu também fui tratada muito nessa área da né? comparação. Uhum. Então, assim, ele cuida, né? Ele nos transforma, ele mostra quem a gente é, né? Ele vai dizendo assim, olha, você tem o teu lugar. E para mim o teu lugar não é pequeno, Justamente. Para né? E eu não ele. preciso, é. Porque quando eu me coloco nesse lugar, eu me faço do quê? De coitadinha. Eu não tenho essa liberdade de viver a vida dele. Porque eu tô com Uhum. as minhas lentes estão erradas, eu tô me achando, ai não, não vai dar Uhum. certo, não sei o quê, né? Então assim, hoje eu tenho uma liberdade nessa área, né? Hoje eu posso dizer que eu não preciso me comparar com ninguém. Porque eu tenho a minha parcela de Deus na minha vida, né? Sim. Tá tudo bem se a Dani faz rios maravilhosos e eu não, né? É. Que cada um Então, tem o seu papel, né? Cada um tem a sua importância e cada um tem liberdade em uma área exatamente. e Deus precisa de todas, né? Sim. E eu quero desafiar, né? A gente, aqui no Gods, a gente sempre desafia a fazer umas declarações, né? Quais as declarações que você tem feito sobre a tua vida? Aquela declaração, né, que o filho da Dani fez, que no meu quarto não tem lugar para pesadelo, não tem lugar. Uhum, Cara, não é nem pequeno, nem bobo, né? Ele está crescendo intencionalmente, né? uhum, Orando intencionalmente, né? Ele está crescendo de uma maneira que, uau, né? Eu sou livre do pesadelo, né? E ele vai uhum, poder. E eu garanto para vocês, né? Criança é muito gostoso nesse ponto, que se algum coleguinha chegar para ele e falar que tá com pesadelo, ele vai dar a receita, uhum. Ele vai dar a dica. né? Olha, lá em casa a gente faz assim, Uhum, né? Eu falo toda noite, eu falo sempre que eu oro toda noite para Jesus e ele tem me escutado, né? né? E até por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter o coração como de uma criança, né? E
ano passado para esse ano, de 2020 para 2021, eu entendi muito na prática, assim, olhando filhos de amigos meus, né? E tem o filho de uma das meninas do Gods, o Pedro, que ele queria um determinado brinquedo e a mãe falou, olha, filho, não dá, né? A mãe não tem dinheiro e falou, explicou tudo para ele. E ele falou assim, tá bom, mamãe. E ele foi orar e quando ele voltou, ele falou assim, eu vou ganhar. Né? E passaram esses dias, passou ano novo e tal, e a tia mandou para ele o que ele queria. E ele nem tinha falado, né, o que ele queria. E daí a mãe, né, bem educada, não, vamos ligar para tua tia, vamos pedir, vamos agradecer para ela. Ele falou assim, primeiro a gente vai agradecer para Deus. Ah, Né? E assim, aquele coração de criança puro, que entendeu, escutou, foi perguntar para Deus, Deus falou que ia ganhar, ele acreditou. Né? Era algo para ele grande, né? E que ele falou assim, Deus, e agora? E Deus falou assim, você vai ganhar. E ele acreditou naquilo, ele acreditou em Deus. Né? O coração, como de uma criança, é esse acreditar valendo. Né? Então, justamente desafio isso. vocês a ter esse coração de criança e a fazer declarações, né? A gente, no Planner, a gente só tem 4, né? Sim, só tem 4. A gente tem, eu Mas, sou filha de um pai ilimitado, eu sou livre em Cristo Jesus, o amor de Jesus me liberta, e gente, essa aqui é tremenda. E o meu pai desenhou as minhas asas, né? Ele fez a gente para que a gente tenha um lugar dentro da sociedade. Hoje, conversando com uma amiga à tarde, ela falou assim, que ela estava lendo um livro, né, dizendo, Deus desenhou a gente para ser influentes na sociedade. E foi assim que ele te desenhou. Né? Qual é o teu papel enquanto pessoa, né? Qual é o teu papel enquanto ser vivente de um lugar? Como que você faz a diferença? sim. Né? Vai lá, Dani, fala pra gente daí já encerrando. Eu queria também desafiar as meninas a colocarem, né? Colocarem a sua declaração. Eu sou livre. E aí falar qual é a área da sua liberdade. Eu queria convidar vocês, acho que quando encerrar aqui, provavelmente a Nadi poste lá no Insta do Voe, né? A respeito da nossa live, e que as meninas comentem lá. Coloque lá a sua declaração. E aí, no final, né, desse post, com certeza nós vamos ter uma série de declarações, sabe? Cada uma colocando a sua declaração. Eu acho que isso vai ser muito legal. E aí a gente combina aí que cada uma na sua casa lê todos os comentários desse post declarando aquilo para sua vida, que talvez agora a gente não lembre o que a gente quer declarar, mas pelo menos uma área, né? Eu sou livre da vergonha. Eu sou livre da vergonha. Eu falo isso todos os dias. Eu sou livre da vergonha. Então, que você coloque lá qual é a sua liberdade, aquilo que você acha que você não vai conseguir ter liberdade, né? Qual é a área que você acha que você está presa, que você não consegue? Eu sou livre da ofensa, eu sou livre da rejeição. Coloca lá qual é a área, e aí a gente vai ter ali várias declarações para a gente lembrar que a gente é livre de todos esses casulos, né? Que nós já somos mulheres livres. Então eu queria convidar vocês a comentar lá depois no post lá qual é a sua declaração. Se cada uma tiver uma declaração no final, nós vamos ter muita coisa para Muitas. declarar. Né? Se pelo menos você colocar uma. Se você colocar uma declaração, e aí vai juntar com todas as outras, e a gente vai ter muito para declarar. Porque, como cada uma é única, cada uma tem o seu ponto, né? E talvez aquilo que é o seu ponto também seja o meu. Mas eu não estou enxergando hoje, né?
E aí eu acho que é uma Exatamente. forma da gente enxergar aquilo que a gente precisa de liberdade, né? Aquela área que está ali fechadinha e que a gente ainda não enxergou e a nossa amiga já pegou e já está Já declarando pega isso a para a vida chave e já dela. declara também. É isso Exatamente, aí. né? E já está com essa chave na mão e já está declarando essa liberdade para a vida dela. Então é isso. É isso. Meninas, esses 20 minutos de live vão ficar gravados. Os primeiros minutos não vão ficar gravados, infelizmente. Né? Então, se você entrou agora no final, a gente conversou por 1 hora e pouquinho, né? E na metade deu um problema na internet, mas a gente voltou e a gente queria terminar com vocês, né? Declare, né? E se você não sabe declarar, agora eu vou contar uma experiência minha rapidinho, né? Quando eu comecei a entender essa questão de declaração, Deus me levou para um texto bíblico, né? E ali eu comecei a declarar a Bíblia. Você não sabe o que declarar e como declarar? Declara aquele versículo. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Né? De repente, na pandemia, o Senhor falou bastante comigo com o Salmo 91, né? Que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, né? Ele é o meu Deus onipotente. Se você não sabe, né? Não tem nem ideia de como começar a declarar, declara a Bíblia. Com certeza você vai ter um conhecimento intelectual e espiritual muito grande. Né? Junte-se a nós, comece a declarar a verdade sobre a tua família. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare sobre a tua nação, não sei em que país que você está assistindo, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declare, né? Declare a palavra é viva e eficaz. Né? Dani como Voe e como Gods, né? Hoje eu estou representando os dois. Nós queremos agradecer muito o teu sim para hoje. Com certeza você enriqueceu, né? Era para você estar aqui, tá? Nós temos certeza, né? Queridas e queridos, eu vi que tem alguns perfis masculinos. Dá uma olhadinha lá no site. Se você não tem um planner ainda, vai lá no site do Visto Vida, corre lá, né? Compra o teu planner. Ele é intencional, ele é Eu tô com o bom, meu aqui também. né? Ontem teve um evento lá, um aniversário de uma amiga nossa e deram um planner para a moça, né, que trabalha no café. E foi muito engraçado, porque ontem eu não estava, mas hoje eu fui no café e daí eu tinha um planner, estava em cima da mesa, eu estava junto com uma amiga, e ela falou assim: nossa, eu ganhei esse planner ontem. Eu falei: você gostou? Ela falou assim: nossa, ele é muito bom, ele é, além de bonito, né? Então, assim, ele é lindo, ele tem artes da Luiz Lobo, ele tem textos das borboletas para você se inspirar, né? E eu acredito, além de tudo, tem toda a parte de organização, né? E quando a gente está organizado, fica tudo mais fácil, né? Para quem gosta de organização, para quem não gosta, ajuda. Para quem gosta, gente, vocês não têm noção, ajuda muito. Tem o podcast da Dani esse mês. Mês passado foi da Laís, esse mês é da Dani. Vem conhecer mais nós, nós, as borboletas, a gente contou um pouquinho da nossa vida, né? São entre 20 e 30 minutos de conversa e que eu garanto para você que pode mudar a sua visão, né? Quer falar mais alguma coisa, Dani, pra gente dar tchau? Eu quero agradecer. Agradecer por vocês terem lembrado de mim, pelo Espírito Santo ter falado aí meu nome, soprado meu nome no coração de vocês. Eu fico muito feliz em participar e fico muito feliz em poder estar cumprindo o propósito que Deus tem para minha vida. Porque foi lendo 100 Rivais que eu entendi que eu tenho um propósito e eu tô aqui. Estou aqui para cumprir esse propósito. Então, eu estou aí disponível para o que precisar. Tá Fica a bom? dica de livro, né? Também Isso. para você ler
sozinha, em grupo, sem rivais, né? Né? Que a gente tem aprendido bastante coisa e a gente aprendeu a ser mais livre, né, Dani? Com certeza, com certeza. Total liberdade, lendo sem rivais. Sim. Então, muito obrigada, Dani. Muito obrigada para você que ficou, mesmo a gente ter caído, né? Um Nos beijo. vemos na próxima live do Gods. Até. Tchau, tchau. Tchau.